Oi pessoal, estou aqui para apresentar o meu PIAF de 2024 e para esse semestre eu escolhi um livro para o meu desenvolvimento e o livro que eu escolhi se chama O Verdadeiro Criador de Tudo, do neurocientista Miguel Nicoleles. E inicialmente justificando a minha escolha, porque um livro de neurociência, no desenvolvimento de aprendizagem. E a grande justificativa é que nós trabalhamos com a questão do desenvolvimento do conhecimento. Nosso trabalho é centrado em possibilitar aos nossos estudantes o seu crescimento pessoal e intelectual. Então, um livro que fala sobre o desenvolvimento e as interações do cérebro e do sistema nervoso, acredito que nos dê uma série de pistas para que a gente possa estar entendendo os processos que a gente desenvolve na escola e como que a gente poderia aperfeiçoar. Bom, vamos falar um pouquinho do livro, Ele começa contando uma história do cérebro e ele vai falar de como o nosso cérebro, a nossa espécie, ela chegou até o ponto que ela está hoje. Nós vamos ter aí um resgate do desenvolvimento desde os primeiros hominídeos e o ponto em que o ser humano, o Homo sapiens, ele se afasta dos demais hominídeos, e como que o seu cérebro ele chegou a esse patamar. Então, o nosso cérebro ele é substancialmente maior, proporcionalmente do que dos outros animais, e esse desenvolvimento ele foi acontecendo conforme nós fomos adquirindo novas experiências sensoriais e motoras. Então, para citar um exemplo, quando os hominídeos deixam as árvores e passam a andar com a postura ereta, nós vamos ter aí uma mudança radical no seu dia a dia, Então, começa pela questão motora, porque o andar ereto possibilita não só uma velocidade maior de deslocamento no solo, mas também possibilita que a gente tenha os outros membros, os braços livres para desenvolver outras habilidades. Então, a pinça, essa coisa de pegar as coisas, jogar objetos e interagir, fazer gestos, tudo isso vem potencializado por esse movimento. Com isso, nós vamos desenvolvendo novas interações entre os nossos neurônios e vamos utilizando outras capacidades do nosso cérebro. Um ponto muito legal é que cada vez que a gente, enquanto espécie, vai explorando novas habilidades, novos movimentos, nós vamos ter novas áreas do cérebro sendo transformadas e desenvolvidas. Um outro exemplo bastante interessante é a questão da interação social. Por quê? O grupo de indivíduos, por exemplo, do chimpanzé, ele chega aí entre 40, no máximo 50 indivíduos. E eles têm ali as suas estratégias para poder manter uma certa coesão nesse grupo. Os grupos humanos hoje nós já estima que a gente tenha uma capacidade para lidar em torno de 150 indivíduos. Mas, enquanto o grupo dos chimpanzés tem uma capacidade de manter essa união pautada principalmente no contato físico, no tato, no cuidado uns com os outros, nós acabamos por ter Enfim, a gente tem uma série de processos pelos quais a gente experiencia e com isso nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade
intelectual, né? É notório verificar que o nosso cérebro tem o que eles chamam de neuroplasticidade, que é a capacidade de se adaptar, né? De otimizar processos e até mesmo de ativar áreas não relacionadas. Então, por exemplo, a gente, quando existe uma parte do cérebro lá, digamos assim, que é da visão, mas essa parte não faz só isso, né? Ela está conjugada com outras funções do cérebro, né? Não se pode dizer que, por exemplo, se eu tiver uma lesão na parte da visão, que isso com certeza vai acabar com a minha capacidade de enxergar, porque o cérebro consegue redimensionar funções e com isso possibilitar que outras partes realizem o trabalho daquela lesionada. Bom, dito isso, é importante a gente salientar que todos os seres humanos, né, cada um a sua experiência, tem a capacidade de transformar esses estímulos externos em conhecimento. Então, a simples memória de um fato, ela é capturada a partir dos meus órgãos sensoriais e ela é transformada dentro do meu cérebro em uma experiência que pode, de acordo com as experiências prévias que eu tenho, serem construídas em novos conhecimentos e me possibilitar novas ações, novos pensamentos. A ideia de que o ser humano ele transforma esses estímulos em conhecimento, ela nos coloca num patamar diferente, por exemplo, se eu considerar outros seres vivos. Não que eles não sejam capazes de adquirir um conhecimento, mas que há uma limitação bastante expressiva. Por exemplo, se eu pensar numa árvore, todo mundo sabe aquela história de que os anéis da árvore registram momentos de crescimento e que é possível, inclusive, estudar esse desenvolvimento das árvores e entender aspectos climáticos, por exemplo, a partir do estudo dos seus anéis. Ou seja, a árvore, no processo de fotossíntese, ela guarda informações em si. No entanto, a árvore não é capaz de utilizar essa informação, né? Ela apenas registra. Então, ela transforma esses estímulos em uma informação. Nós também fazemos isso. A partir dos estímulos que recebemos, vamos guardando essas informações. No entanto, a nossa capacidade cerebral tem a possibilidade de transformar essa experiência em conhecimento e de mobilizar esse conhecimento para a solução de problemas, para a nossa vivência cotidiana ou mesmo para problemas teóricos. Então, é possível dizer que o fato de nós sermos capazes de utilizar as informações que obtemos para construir um conhecimento nos coloca como criadores do mundo que nos cerca. Por quê? A pedra continua sendo uma pedra, independente do que eu pense sobre ela. No entanto, a partir do momento que eu construo um conhecimento sobre ela, por exemplo, classificando ela como um tipo de rocha, ou estudando ela e entendendo como ela se formou, ou ainda estudando as suas propriedades, ela deixa de ser somente um objeto inerte e passa a ser um objeto de conhecimento. Então, nós construímos o universo à nossa volta a partir desse processo de construção de conhecimentos a partir das informações que obtemos. E isso vai tornando o nosso cérebro uma ferramenta, né, com potencial praticamente ilimitado. Uma coisa, né, hoje se fala muito de inteligência artificial e o que acontece? Os sistemas mecânicos, né, sejam eles elétricos, eletrônicos, digitais, virtuais, todos eles se baseiam em uma relação de estímulo e resposta. De você capturar a informação e responder a essa informação. Um computador,
com certeza é muito capaz de transformar dados em coisas que fazem algum sentido, né? Todo mundo já viu aí o ChatGPT e outros. No entanto, há uma diferença bastante significativa em relação ao conhecimento que nós construímos enquanto humanos. Por quê? Nós somos capazes, primeiro, de tomar decisões. E não apenas decisões baseadas em fatos, mas baseadas em toda a nossa experiência, em todo o conhecimento que nós acumulamos. As máquinas podem até ser programadas para tomar decisões, mas isso sempre vai ocorrer com base no aprendizado da máquina que a gente programou. E não há estímulos que muitas vezes não são passíveis de serem traduzidos em informação. Sabe, aquela coisa de eu lembro do cheiro da comida da minha mãe. Você consegue dizer alguma coisa sobre isso, você consegue expressar algo sobre isso, mas a maior parte da informação, a sensação que você tem, a emoção que você processa, você não vai conseguir traduzir em palavras. E por isso você vai apenas compartilhar parte daquilo que é a sua experiência. A máquina também só consegue fazer a parte, vamos dizer assim, explícita da coisa. Ela não vai ser capaz nem de absorver, nem de processar e muito menos de transmitir essas emoções, esses sentimentos que muitas vezes no nosso cérebro misturam reações da ordem do pensamento, mas também reações táteis. A gente lembra do cheiro. Como é que se lembra um cheiro? A gente lembra de textura, a gente consegue perceber muitas coisas que são, vamos dizer assim, indizíveis, né? As quais a gente não consegue expressar. Bom, para não estender um pouco mais, eu gostaria de pontuar algumas coisas que esse livro traz, né? Isso que eu passei é realmente uma parte bastante pequena, né? Uma obra extensa e vale a pena ser lido na sua íntegra. Algumas coisas que a gente pode deduzir daí para o trabalho na educação. A primeira, nossos alunos, assim como nós, têm essa plasticidade cerebral, ou seja, todos eles têm a capacidade de se rearranjar, de construir novas formas de pensar, de construir conhecimentos a partir dos estímulos que eles recebem, que nós muitas vezes somos o fator gerador desse estímulo. E aí é importante salientar que esses estímulos, eles, se forem apenas a repetição de um estímulo, o efeito que ele vai causar nessa transformação do pensamento, ele é realmente pequeno. Não que ele não seja perceptível. Por exemplo, eu dou 2 aulas iguais de conteúdos diferentes. Ele vai perceber a diferença de conteúdo. No entanto, vamos pegar aí, dei uma aula sobre geografia do Brasil e a outra geografia da América Latina. Do mesmo jeito, mesma metodologia, mesma aplicação. Isso vai causar um impacto, é claro, porque o conteúdo é diferente. Porém, se além disso eu colocar o meu estudante numa situação problema, sei lá, na qual ele tenha que relacionar as duas coisas ou tentar resolver um problema a partir desse conhecimento, ou ainda compartilhar, né, fazer a análise e interpretação, compartilhar isso com outro colega, isso vai ativar diferentes aspectos da capacidade cerebral dele. E isso vai ter um potencial muito maior de produzir conhecimento, de produzir sensações as quais esse estudante vai capturar e vai levar adiante. Outro aspecto que também a gente depreende desse livro é a questão da importância do contato social. Como eu disse lá atrás, o nosso cérebro evoluiu para que a gente fosse capaz de lidar com muitas pessoas. Mas essa relação com as outras pessoas, ela pode ser uma relação, vamos dizer assim, pro forma, só para que eu esteja ali do lado da outra pessoa, do tipo, eu coloco 40 crianças sentadas em carteiras, ou pode ser uma relação qualitativa, na qual exploramos a potencialidade
de você fazer a troca do que eu sei com o que você sabe. E a partir dessa interação, nós construímos um conhecimento diferente. Isso nos coloca para a importância de mobilizar dentro do grupo sala de aula, do grupo escola mesmo, que esses estudantes tenham experiências de vivência entre si e que isso seja um meio para que eles possam trocar e construir o conhecimento. Para citar uma outra questão, vamos falar da questão das sensações, das experiências, né? Como foi dito, a hora que a gente recebe diferentes estímulos, construímos coisas a esse respeito. O estudante também pode, a partir de diferentes estímulos que ele tem no ambiente escolar, e esses estímulos é na sala de aula, é no pátio, na quadra, enfim, nos diferentes ambientes, ou até mesmo fora da escola. E quando a gente combina o estímulo dele estar nesses ambientes com o estímulo de mobilizar conhecimento e de se relacionar com os outros estudantes e conosco, nós temos um potencial tremendo aí para que isso transforme o estudante. Quem não se lembra da sua experiência enquanto estudante, do dia em que o professor fez uma atividade fora da sala de aula, ou o dia que a gente foi numa excursão, ou ainda quando fizemos uma brincadeira e aprendemos sobre isso? Isso também nos mostra o potencial que está latente nas relações que estabelecemos na escola e da possibilidade que isso traz para que o estudante tenha experiências significativas que vai levar ao seu desenvolvimento intelectual. Bom, pessoal, eu não quero me estender mais, né? Eu acho que daria aí mais alguns momentos de conversa, mas essas são as impressões principais que eu trouxe dessa leitura do livro O Verdadeiro Criador de Tudo, do neurocientista Miguel Nicoleles. Obrigado.